Olá pessoal, neste vídeo de hoje eu quero dizer para você lutar contra Satanás. Um dos fatos mais sérios sobre a vida é que todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural que tem como objetivo usar a dor e o prazer para nos tornar cegos, tolos e miseráveis eternamente. A Bíblia identifica como o grande dragão a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor. Está em Apocalipse 12, 9 e 10. O príncipe deste mundo, em João 12, 31. E o Deus deste século está em 2 Coríntios 4, 4. Ele é o nosso adversário. Anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Efésios 2:2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, e agora opera nos filhos da desobediência. O bom combate, 1 Timóteo 1,18, inclui a resistência diária a esse inimigo. Estes mandamentos te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boas milícias. 1 Pedro 5,9, Tiago 4,7, diariamente recusando-os a dar lugar a ele. Efésios 4,17, e diariamente se opondo às suas ciladas. Efésios 6,11. Deus é o soberano sobre o Satanás. O diabo não tem carta branca para fazer o que quiser neste mundo. Ele está preso a uma coleira e não pode fazer nada que Deus não permita. Com efeito, ele precisa receber a autorização, como no caso de Simão preso, que Jesus revelou em Lucas 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E o caso de Jó está na Bíblia. Jó 2:6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Deus, evidentemente, vê o papel de Satanás como essencial para os seus propósitos no mundo, pois se Deus quisesse, Satanás seria lançado no lago do fogo agora e não somente na consumação dos séculos, que está em Apocalipse 10:10. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ele certamente será completamente derrotado, mas a hora ainda não chegou. Deus quer que a guerra com o inferno faça parte de nossos preparativos para a terra prometida. É o que chamamos de bom combate. 1 Timóteo 6,12. Não é bom porque podemos vir a morrer. É uma possibilidade real. Apocalipse 2,10. Mas porque essas lutas contra o fogo refinam o ouro da nossa fé. 1 Pedro 17. Na vida e na morte. Deus é o grande general dessa guerra. Ele nos deu a oração para clamarmos por socorro. No livro de Efésios 6:17 e 18 diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Ele vê o que acontece no território inimigo, conhece as estratégias exatas que serão usadas contra nós e escreveu-as em um manual de guerra em 2 Coríntios 2,11. A razão pela qual Satanás não alcançará vantagem sobre nós é que não lhe ignoramos os desígnios. Se você precisa lembrar de quais são esses desígnios, aqui vai um resumo. Que Deus faça de você um poderoso guerreiro. Em Salmo 144, versículo 1, bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Na primeira aparição de Satanás na Bíblia, em Gênesis 3, as primeiras palavras em seus lábios lançam suspeitas contra a verdade. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Depois disso, suas palavras foram uma mentira sutil. É certo que não morrereis. João diz que Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João 8,44.
nós estamos lidando com a essência de mentira e engano. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então ele não somente fala mentiras, ele esconde a verdade, ele nos impede de ver o tesouro do Evangelho. Ele permite que vejamos os fatos até as provas, mas não na preciosidade. Em 2 Coríntios 11, 13 e 15, Paulo diz que algumas pessoas se identificam como apóstolos sem realmente ser. Ele explica o seguinte: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Em outras palavras, Satanás tem servos que professam uma quantidade suficiente da verdade para entrar para a igreja e dentro da igreja ensinam o que Paulo chama de doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Jesus disse que serão como lobos disfarçados de ovelhas. Mateus 7:15. Atos 20:30 diz que eles não pouparão o rebanho, mas arrastarão as pessoas para a destruição. Sem o dom de Deus do discernimento, Filipenses 1:9, nosso amor será degenerado em estupidez. Em 2 Tessalonicenses 2:9, os últimos dias são descritos da seguinte maneira: a vinda do iníquo, segundo a ação de Satanás, será com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira. Essa é a minha estranha tradução. Alguns traduzem como falsos sinais e prodígios. Mas isso faz com que os sinais e prodígios pareçam irreais. De fato, alguns argumentos que Satanás só é capaz de realizar falsos milagres. Eu duvido mesmo assim, que isso fosse verdade, os falsos milagres dele seriam bons o suficiente para que pareçam reais para a maioria das pessoas. Uma razão que me leva a duvidar é que Satanás só seja capaz de realizar falsos milagres é que em Mateus 24:24, Jesus descreve os últimos dias da seguinte maneira: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, as próprias pessoas que estão nos caminhos de Deus. Não há indícios de que esses sinais e prodígios serão truques. Portanto, você deve prestar muita atenção nas coisas que aparecem ao seu redor. Qual a sua confiança esteja fundamentada em algo muito mais profundo do que qualquer suposta incapacidade de Satanás de realizar sinais e prodígios. Sinais e prodígios realizados a serviço de declarações anticristãs não são capazes de provar nada, mesmo quando são realizados em nome de Jesus. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos milagres? E Jesus responderá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Está em Mateus 7, 22 e 23. O problema não foi que os sinais e prodígios não eram reais, mas que eles estavam ao serviço do pecado. Foi o que ele fez com Jesus no deserto, mas não foi bem sucedido. Ele queria que Jesus abandonasse o caminho do sofrimento e da obediência. Está em Mateus 4, 1 e 11. Foi o que ele fez com Judas, e foi bem sucedido nas últimas horas de vida de Jesus. Lucas 22, 3 e 6. E em 2 Coríntios 11, 3, Paulo alertou todos os crentes sobre essa possibilidade. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva e com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente e se aperte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Jesus contou a parábola dos 4 solos em Marcos 4, 1 e 9. Nessa parábola, a palavra de Deus é semeada em uma parte à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Ele explica: logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Satanás rouba a palavra porque ele odeia a fé que a palavra produz. Está em Romanos 10, 17. Paulo expressou a sua preocupação com a fé dos Tessalonicenses da seguinte maneira: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. 1 Tessalonicenses 3,5. Paulo sabia que o objetivo de Satanás
era sufocar a fé das pessoas que tinham ouvido a palavra de Deus. Certa vez, Jesus curou uma mulher que andava encurvada e não conseguia endireitar-se. Quando alguns criticaram Jesus por curar no sábado, ele respondeu: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, está em Lucas 13:16. Jesus via Satanás como aquele que tinha causado essa doença. Em Atos 10:38, Pedro descreveu Jesus como aquele que andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Em outras palavras, o diabo frequentemente oprime as pessoas com enfermidades. Esse também é um dos seus desígnios. Mas, meus amigos, não cometam o erro de afirmar que toda doença é obra do diabo. Até quando Deus prepara o espinho na carne para nos santificar, é possível que também seja o mensageiro de Satanás, segundo Coríntios 12:7. Mas há outras situações em que a doença é inteiramente atribuída a Deus, sem qualquer referência a Satanás. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. João 9:3. Jesus não teve nenhuma necessidade de mencionar Satanás como um participante dos seus misericordiosos propósitos. Jesus disse para aqueles que planejavam matá-lo: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está em João 8:44. João diz: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. 1 João 3:12, Jesus disse para a irrepreensível igreja de Esmirna: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em Apocalipse 2:10. Resumindo, Satanás é o sanguinário. Cristo veio ao mundo para que tivéssemos vida e abundância. João 10:10. Satanás vem para destruir o máximo de vidas que ele puder e para torná-las eternamente miseráveis. Paulo explica como seus planos missionários foram frustrados. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. 1 Tessalonicenses 2:17 e 18. Satanás odeia o evangelismo e o discipulado, e ele se esforça para colocar o máximo de obstáculos possíveis no caminho dos missionários e daqueles que têm zelo pelo evangelismo. Apocalipse 12:10 diz: então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A derrota de Satanás é certa, mas as suas acusações não cessaram ainda. Acontece conosco mesmo que já aconteceu com Jó. Satanás fala com Deus contra nós. Eles não te amam de verdade, eles amam os teus benefícios. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Está aí em Jó, capítulo 1, versículo 11. A fé deles não é real. Satanás os acusa diante de Deus como ele fez com Jó. Mas é uma coisa gloriosa que os seguidores de Jesus têm um advogado, que vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Esses são alguns desígnios de Satanás. O caminho para a vitória nessa guerra é perseverar em Cristo, que é aquele que deu o golpe decisivo em Satanás. Tiago diz: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Está em Tiago 4:7. Como podemos fazer isso? Em Apocalipse 12:11, foi da seguinte maneira: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida.
Eles abraçaram o triunfo de Cristo através de seu sangue. Eles proclamaram essa verdade pela fé. Eles não temeram a morte e eles triunfaram. O Novo Testamento destaca a oração como principal acompanhante de cada batalha. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. Efésios 6, 17 e 18. Enquanto o fim dos séculos se aproxima e a fúria de Satanás aumenta, Jesus nos chama para guerrear em oração. Vigiai, pois há todo o tempo orando para escapar de todas estas coisas que têm de se suceder e está em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Semelhantemente, Pedro faz um apelo urgente à oração no fim dos tempos. Orai, o fim de todas as coisas está próximo. Sedem, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. 1 Pedro 4, 7. Até Jesus usou a arma da oração para lutar por nós contra o diabo. Ele disse a Pedro em Lucas 22, 31, 32, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então Jesus se opõe a uma ameaça satânica específica através da oração, e isso serve de exemplo para nós. E, é claro, Jesus nos instruiu a fazer da oração uma arma diária para a proteção de forma geral. E não vos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está em Mateus 6,13, é o Pai Nosso. Isto é, livra-nos da tentação bem-sucedida do maligno. Você confronta os desígnios do diabo através do poder da oração focada e perseverante? A questão não é se você quer participar dessa guerra. Todo mundo participa. Ou nós somos derrotados pelo diabo e seguimos o príncipe da potestade do ar. Efésios 2:2. Como gado para o matadouro, ou nós resistimos. Resisti-lhes firmes na fé. 1 Pedro 5:9. Não há neutralidade. Ou você triunfa por causa do sangue do Cordeiro, ou por causa da palavra do testemunho. Ou você será escravizado por Satanás. Portanto, participa dos sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Orai sem cessar. O Senhor não é menos guerreiro hoje do que nos tempos antigos. Então, novamente eu imploro, venha a Ele de coração como soldados do Príncipe da Paz e aprenda a dizer a Ele, adestra as mãos para a batalha. Salmos 144, versículo 1. Resista às tentações de Satanás. E para você resistir só há um caminho: Deus, o soberano do universo e criador de todas as coisas. Não ceda os presentes de Satanás. Ore constantemente para não cair em tentação. Agora, eu quero fazer uma pausa para orar a Deus. Orar por todos nós. Senhor meu Deus, em nome do teu santo Filho amado Jesus Cristo, eu venho te pedir, Senhor, proteção todos os dias para nos livrar das tentações do inimigo, das ofertas que ele nos oferece para cairmos nos seus laços. Não deixe que isso aconteça, Pai. Precisamos do teu apoio. Abençoa todas essas pessoas que estão vendo este trabalho e que a tua mensagem seja multiplicada para que alcance novas almas. Senhor meu Deus, eu te agradeço por minha voz ecoar em diversos recantos para divulgar o teu evangelho, porque um dia a minha voz falhou e o Senhor sabe disso, e o Senhor a trouxe de volta. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho amado, por mais esse vídeo.